Graças a Deus. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Nós estamos reunidos mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Eu sou o pastor João Ferreira e estes são os canais da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Teófilo Otoni, aqui na região nordeste das Minas Gerais, né? Que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando você e a sua família. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Você que está acompanhando essa transmissão simultânea, a sua transmissão. Você que vai nos acompanhar aí em qualquer outro horário. Você que é da nossa igreja, é de algumas congregações, é de outro ministério. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Que Deus, em Cristo Jesus, possa estar abençoando a sua vida poderosamente. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E conforme você viu aí no nosso anúncio, na nossa postagem, a respeito do estudo que nós estamos ministrando, o tema que nós vamos compartilhar com os irmãos hoje, nesta quinta-feira, é baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 35, até o versículo 41, aquela passagem que os irmãos sabem, quando Jesus acalma a tempestade. Lá no finalzinho, os discípulos fazem uma pergunta: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? É claro, nós sabemos, esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus. Mas antes de nós entrarmos no texto, nós vamos estar orando. E eu quero passar algumas informações, alguns avisos para os irmãos a respeito das programações da nossa igreja. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Te damos graças, Pai, por esta ocasião aonde podemos ministrar a Tua palavra. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um dos Teus servos e servas, Pai, que estarão acompanhando essa transmissão. Fala ao coração deles, que a Tua palavra possa encontrar lugar, gerar vida e vida com abundância no coração dos Teus servos e servas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Meus irmãos, no próximo sábado, dia 30, nós queremos convidar a todos, né? Você que tem filho, criança, adolescente, aí até 12 anos, para participar do trabalho especial, né? Nós estamos no mês das crianças, que vai ser realizado no nosso templo, aqui na Avenida Floriano Peixoto, número 647, no bairro Manuel Pimenta. O tema do trabalho vai ser Meu Cabelo Descolado. Então você dá um trato no cabelo aí, faz alguma invenção, um dread look, um rastafari, faz uma escova, uma chapinha, pinta da cor do seu time e vai lá, leva sua criança, seu filho. Vamos ter essa tarde de lazer, essa tarde de muitas brincadeiras, mas uma tarde também onde vai ser ministrada a palavra do Senhor no coração das nossas crianças. Então nós queremos convidar todas as crianças para estarem conosco. Você que tem filho, neto, sobrinho, vizinho, primo, leva alguma criança lá para ela ser abençoada por Jesus. Neste final de semana nós temos as nossas programações, a escola bíblica no domingo de manhã, os nossos 2 cultos domingo à tarde, né, às 5h30 e depois às 7h30 da noite, são todos muito bem-vindos. E por último, nós queremos convidar você para o próximo final de semana, dias 6 e 7 do mês de novembro, nós vamos ter as comemorações dos 41 anos da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Teófilo Otoni.
Estará conosco o pastor Marcos Júnior, de Belo Horizonte, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. E todos são convidados, todos são muito bem-vindos. Amém? Graças a Deus. Nos dias 13, 14 e 15, nós teremos o nosso retiro de carnaval. Olha só, nós vamos ter o retiro. O tema do retiro é Movidos pela Eternidade. E é um tempo em que nós temos que ser cada vez mais movidos pela eternidade, porque esse mundo está cada vez mais hostil à igreja, mais hostil à palavra do Senhor. Então, convidamos você para se inscrever, procurar os canais da Segunda Igreja lá, procurar o pastor Isaac, procurar a Jéssica, o Álvaro, e eles vão estar te dando toda a diretriz para você participar dessa programação muito abençoada que vai ser esse retiro, né? Nós não tivemos retiro de carnaval esse ano por conta da pandemia, então o povo está sedento para um retiro, então nós vamos estar realizando essa programação e Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos passar a leitura da palavra de Deus, então, nesse momento. Eu quero ler com você aqui, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, Mateus, Marcos, do 35 até o 41. Diz assim, Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não se importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, nós temos esta pergunta aqui no versículo 41, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus abençoe a leitura e o estudo da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então, como nós já dissemos, como foi anunciado, o tema da nossa mensagem é: quem é este homem? Quem é este homem? Este homem que vos fala é o pastor João Ferreira. Mas este homem que nós vamos estudar nessa oportunidade é um camarada diferente de tudo que já foi visto nessa terra. Mas um defeito, irmãos, uma mania comum a todo leitor da Bíblia é se acostumar com ela. Porque de certa forma nós já sabemos, aí um leitor assíduo da palavra de Deus, ele já sabe o final das histórias. Então muitas vezes nós ficamos naquela: por que eu vou me surpreender com aquilo que eu já sei? É a mesma coisa que você assistir a reprise de um jogo. É a mesma coisa que você assistir um seriado de TV repetido. É a mesma coisa que você ouvir uma canção que você já ouviu milhares de vezes. Você já conhece o enredo, né? Você já sabe o resultado do jogo, você sabe o desfecho da história, você sabe a letra da canção. Então você trata aquilo ali sem uma certa surpresa, sem um certo gosto de novidade. Mas, irmãos, não há como a gente deixar de se surpreender com a Bíblia. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não foi escrita por um autor. Por mais que a Bíblia seja cheia de homens intelectuais como Moisés, como Isaías, como Paulo, como Lucas,
Ainda assim, a Bíblia nos surpreende porque o efeito, a grandeza da Bíblia, o poder que reside na palavra de Deus, não está na capacidade dos seus escritores. Nós temos que entender isso. Mas o poder da palavra de Deus está na ação do Espírito Santo sobre os seus escritores. Então nós temos que olhar a Bíblia por este ângulo, que, como o próprio Pedro diz, ela não é de comum interpretação, mas homens santos movidos pelo Espírito Santo é quem redigiram o texto sagrado. E esse texto parece tão simples: Jesus acalma a tempestade. Mais um milagre na vida do rabino fazedor de milagres da Galileia. Jesus acalmou a tempestade. Qual foi o cenário dessa tempestade? O cenário dessa tempestade foi o Mar da Galileia, né, o Lago de Genezaré, no norte de Israel. Esse lago ele é rodeado por montanhas. E vamos dizer assim, o humor daquele lago, ele muda constantemente, né? De uma hora para outra, o vento vindo do mar Mediterrâneo sopra sobre o Mar da Galileia, e o passeio de barco que parecia tranquilo pode se tornar uma aventura em meio a uma tempestade descontrolada. E foi isso que os discípulos viveram. Foi isso que aconteceu com eles. Eles eram pescadores experientes? Eram. O único discípulo que não era da região da Galileia era Judas Iscariotes. Como o nome dele mesmo diz, Judas Iscariote, ou seja, homem de Queriote. Queriote era uma cidade ao sul de Israel. Então a maioria dos discípulos vivia ali na região da Galileia e eles eram acostumados com aquele ambiente, com os humores e mal-humores do Mar da Galileia. Mas naquela noite a situação ficou tão tensa, né, que eles tiveram que gritar para o mestre: mestre, não se te dá que pereçamos, né? Mas Jesus se levantou, e é interessante, como diz Filipenses, que ele age com o mar como quem repreende um menino mal criado. Fica quieto, se acalme, né? Age com o mar como se fosse um garoto nervoso que ele mandasse se acalmar. Só que tem uma coisa, irmãos. Nós, eu e você, cristãos do século XXI, nós conhecemos o final dessa história. Nós já sabemos quando o escritor começa a narrar a tempestade, nós já sabemos que Jesus vai se levantar e vai repreender o mar, vai repreender o vento, vai mandar eles ficar quietos, vai repreender a tempestade. Só que os discípulos não sabiam qual seria o desfecho da história. Na verdade, irmãos, os discípulos conheciam muita gente. Havia uma lei chamada Pax Romana, assim como nós temos a União Europeia, que todo aquele cidadão nascido ou que tem cidadania de países da comunidade europeia, ele pode transitar livremente entre as nações que pertencem ao bloco europeu. Da mesma maneira, naquela época, a paz romana, todas as nações que estavam debaixo do Império Romano, os seus cidadãos podiam transitar livremente ali pela região da Judéia, da Galileia. Afinal, naquela época, a Palestina era uma província romana. Então, Israel vivia aquele tráfico intenso de pessoas de várias nacionalidades. Havia gregos, romanos, sírios, samaritanos, judeus. Havia gente de tudo que era jeito. Havia também religioso de tudo que era jeito, para tudo quanto é gosto. Havia fariseu, saduceu, havia escriba, sacerdote, essênio. Havia gente culta, havia gente analfabeta, havia gente religiosa, havia gente incrédula. Tinha gente de tudo quanto é jeito passando em Israel. Então eles sabiam classificar: aquele é um soldado romano, aquele é um samaritano pecador, aquele é um grego, aquele é um prosélito lá não sei da onde, aquele ali é um sírio que veio para cá fazer comércio, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Eles tinham como classificar as pessoas. E a gente também. Às vezes, involuntariamente, nós classificamos as pessoas que fazem parte da nossa vida. São parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, colegas de ministério, colegas de escola, de trabalho, de faculdade, vizinhos. Nós temos uma classificação. Ah, o fulano, o que é o fulano? Fulano trabalha comigo. Ah, o Beltrano, quem que é o Beltrano? Ele estuda comigo. Ah, o não sei quem, o que aconteceu com não sei quem? Ah, nós jogamos bola no mesmo time em tal época, e por aí vai, né? Nós classificamos as pessoas.
nós damos uma razão para justificar a presença daquela pessoa em nossa vida, em nossa história. Porém, irmãos, Jesus não era assim. Podemos dizer que Jesus era inclassificável. Como é que eles podiam definir aquele homem? Não havia como definir Jesus. Ao ponto de, quando ele realizou aquele milagre, os discípulos perguntaram uns para os outros, cheios de preocupação: quem é esse homem? Irmãos, esse texto não é simples, não. Esse texto nos mostra a santidade de Jesus. Esse texto nos mostra a divindade com Jesus. Vai muito além de pescadores com medo de uma tempestade. Vai muito além de um fazedor de milagres natural da Galileia. Esse texto tem a ver com a divindade de Cristo. Esse texto tem a ver com a santidade de Deus. Este texto se relaciona com a soberania de Deus sobre toda a sua criação. E é por isso que os discípulos ficaram incomodados, sabe por quê? Porque eles se descobriram naquele momento que eles não estavam na presença de um homem comum, de um homem classificável mediante as suas réguas humanas. Eles estavam na presença de alguém diferente, de alguém santo, que alguém que através da sua palavra, a mesma palavra que trouxe a existência e a criação, através da sua palavra, o vento e o mar se acalmaram. Por isso é que eles disseram: quem é esse homem? É difícil classificar Jesus, irmãos. É difícil se acostumar com Jesus, irmãos. É difícil nós atribuirmos valor a Jesus dentro da nossa escala humana de valores. Porque ele não se enquadra nos nossos padrões. Ele não se enquadra nos nossos estereótipos, ele não se enquadra nos nossos preconceitos, ele não se enquadra no nosso sistema humano de avaliação. Ele vai muito além, ele transcende. Como eu falei a semana passada, citando Agostinho de Hipona, o dia que nós conseguirmos entender a Deus, ele deixa de ser Deus. Então, quem é esse homem? Quem é esse homem? Um homem chamado Jesus, né? Quantos livros você conhece escritos a respeito de Jesus? Philip Yancey começou a ensinar sobre Jesus na escola bíblica e escreveu um livro maravilhoso chamado Jesus que eu nunca conheci. Max Lucado escreveu um livro chamado Simplesmente como Jesus. Josh McDowell, pensando sobre Jesus, escreveu Mais que um Carpinteiro. Wayne Cordeiro, refletindo, escreveu Jesus Puro e Simples. E se você procurar, você vai ver inúmeros livros tratando a respeito de Jesus. E como eu costumo dizer, nenhum vai conseguir esgotar a matéria. Nenhum. Nenhum. Mas quem é esse homem? Quem é esse homem? Há muitas pessoas que tentam justificar suas atitudes, seus comportamentos, suas ações, com aquela célebre frase: somente Deus me conhece, etc. Só Deus pode me julgar, Deus sabe como é que eu sou, Deus isso. Irmãos, somente Deus nos conhece. Realmente, um dia todos nós seremos julgados por Ele, isso é fato. Mas o problema dessas pessoas é que elas não entendem o real significado dessa frase. Elas não sabem o que elas estão dizendo.
Porque uma coisa, irmãos, é você enfrentar uma tempestade. Outra coisa é você enfrentar aquele que a Bíblia descreve que tem o seu caminho no meio da tormenta e da tempestade e que a nuvem são os pós dos seus pés. Jesus é maior que a tempestade. Ele tem o seu caminho na tempestade, o seu caminho na tormenta, e as nuvens de onde vem a tempestade, a Bíblia diz que são o pó dos seus pés. A Bíblia nos diz que a morte é um inimigo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. Um adversário, um inimigo. Mas, irmãos, uma coisa é se deparar com a realidade da morte. Outra coisa é você se deparar com aquele, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14, que através da sua morte, presta atenção, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. A morte é um inimigo? É. A morte é poderosa? É. A morte é o último adversário a ser vencido? É. Tanto é que no Apocalipse fala que a morte vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Paulo fala que ela é o último adversário a ser vencido. Mas, no entanto, irmãos, através da sua morte, Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Porque que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todo aquele que comete a prática do pecado é o diabo. Vive na prática do pecado é do diabo. A Bíblia diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. E lá no livro de Jó, Jó já fala isso. Deus fala para Jó: descobriram-se as portas da morte? Ouviste as portas da sombra da morte? Uma coisa, irmãos, é você se deparar com uma doença. Todos nós nos deparamos com uma doença. Ah, você tem medo da Covid? Claro, a gente tem que se cuidar. Não vamos tentar o Senhor nosso Deus. Mas, irmãos, outra coisa é você se deparar com aquele que faz a ferida e a mesma liga. Ele fere e as suas mãos curam. Isso está escrito lá em Jó, capítulo 5, versículo 18. Quem é esse homem? Quem é esse homem? O que você faria se você saísse num barco no meio do mar? De repente, o mar se agitasse, o vento começasse a soprar de maneira furiosa, e alguém que está ali no barco dissesse: acalma-te, aquieta-te. O que você faria? O que você faria se você estivesse dentro de um avião e lá na cabine de comando o piloto anunciasse: coloquem seus cintos, permaneçam em seus lugares, porque vamos passar por uma zona de turbulência. E quando o avião começasse a trepidar, quando as aeromoças sentassem, quando o pânico começasse a se estampar na cara dos demais passageiros, quando aquelas máscaras de oxigênio caíssem automaticamente, a pessoa que está do seu lado se levantasse e dissesse: acalma-te, aquieta-te, o que você faria se essa pessoa estivesse do seu lado? Você ia falar: essa pessoa não é comum. Você iria falar. Foi isso que aconteceu com os discípulos. O mar se aquietou. O vento se acalmou. Mas o coração dos discípulos ficou tomado de pavor. Por quê? Porque eles estavam na presença do Santo, irmãos. Porque eles estavam na presença do Eterno. Porque eles estavam na presença do Todo-Poderoso. Ao ponto de não conseguirem classificar aquele homem e dizerem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe quem é esse, irmãos? É Jesus.
É Jesus. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus. Alguém já disse, irmãos, que se Jesus não existisse, nós não teríamos capacidade para criá-lo. Alguns escritores, ao longo da história, criaram personagens icônicos, né? Arthur Conan Doyle criou Sherlock Holmes, né, o detetive. Ian Fleming criou o agente secreto mais famoso, James Bond. Agatha Christie criou o detetive belga Hercule Poirot, né? O nosso querido Renato Aragão criou o Didi. O mexicano Roberto Bolanhos criou Chaves, criou o Chapolin Colorado. O Stan Lee, né, criou os personagens da Marvel, criou o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Capitão América, os X-Men. Dois jovens judeus americanos chamados Jerry Siegel e Joe Shuster criaram o Superman, dizem baseados na história de Jesus. Porém, por mais criativa que seja uma mente, por mais criativo que seja um escritor, ele nunca iria conseguir criar Jesus. Como diz o escritor, como diz o texto sagrado, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe quem é esse? É Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Segunda coisa aqui, quem é esse homem? Mais uma pergunta, quem é esse homem que incomoda os homens mais santos dessa terra? Como eu disse para vocês, o cardápio religioso da Palestina do século I era bem diversificado. Havia religião para tudo quanto é gosto. Havia, como Paulo diz, a mais severa, a mais rígida das seitas, os fariseus. Havia os saduceus, que não criam no mundo espiritual. Havia os essênios, que eram os ascetas, que viviam na comunidade de Qumran, que foi descoberta nos idos de 1948, na região do Mar da Galileia. Havia os samaritanos, que viviam numa guerra étnica e religiosa com os judeus. Havia peregrinos que vinham de todas as partes para Israel, para adorar, para fazer discipulado, para seguir o judaísmo e coisa e tal. Mas, como eu disse, dessas seitas, desses movimentos religiosos, os mais rígidos eram os fariseus. Os fariseus eram santos profissionais. Talvez você já ouviu falar essa palavra fariseu, né? Eles eram homens cumpridores, cumpriam à risca a lei de Moisés. Tentavam levar ao pé da letra cada vírgula, cada tio, cada minúcia da lei de Moisés. Eles se esforçavam, eles se esmeravam para cumprir. Inclusive a palavra fariseu significa aquele que é separado. Seu objetivo era viver em santidade. Irmãos, não havia ninguém igual aos fariseus.
Não havia, como eu disse, santos profissionais. Eles eram alvos de elogio e de admiração da população. Eles eram sempre bem-vindos aos banquetes. Eles gostavam de orar e jejuar em público para que a todos ficasse evidente a sua santidade, a sua vida de integridade, de justiça própria. A sua caridade, então, era exposta para quem quisesse ver. Fariseu, claro, naquela época não existia cédula. Mas fariseu, quando dava esmola em moeda, para que todos pudessem ouvir o som das moedas caindo nas vasilhas daqueles aos quais eles ajudavam. A caridade dos fariseus era proverbial. Oravam e jejuavam em público, para que todos pudessem vê-lo. Então, irmãos, essa santidade dos fariseus impressionava a população daquela época. Menos uma pessoa. Teve alguém que não se impressionou com a santidade dos fariseus. Quem é esse homem? É Jesus. Jesus não se impressionou com a santidade dos fariseus. Então, parece contraste, né? Parece contraditório, paradoxal. Jesus não se impressionou com os fariseus. Pelo contrário, as palavras mais duras de Jesus foram dirigidas aos fariseus. Esse grupo em especial, irmãos, ele se sentiu incomodado com Jesus. Ainda que Jesus não dissesse nada contra eles. Ainda que Jesus não tivesse dirigido uma palavra contra os fariseus, e Jesus dirigiu várias. Mas Jesus acabou se tornando uma pedra no sapato daquele grupo. Primeiro, fariseus, os separados, eles não eram de se misturar. Jesus vivia no meio do povão. Jesus jantava na casa de um leproso. Jesus conversava com uma pecadora. Jesus ia na casa de um publicano que era considerado um traidor da nação. Um fariseu, irmãos, ele nunca chegava nem perto de uma pessoa dessa. Jesus dialogava com pessoas cuja vida estava despedaçada, estilhaçada. Jesus aceitava a adoração de pecadores. E quando Jesus começou a proferir seus sermões, suas pregações, isso aí, irmãos, começou a causar desconforto visível para aqueles homens. Por quê? Olha o que diz Mateus capítulo 7, do 28 ao 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou do seu ensino, porque ele os ensinava com autoridade e não como os escribas. Ou seja, o conhecimento dos escribas, a santidade dos fariseus, começou a encontrar resistência, oposição na pessoa do Senhor Jesus. Mas agora, lá na frente, no capítulo 23 de Mateus, Jesus traz uma palavra dura. Olha o que Jesus fala. Na cadeira de Moisés, ou seja, no lugar de juízes, porque juiz é aquele que aplica a lei de Moisés, Jesus estava colocando eles no lugar de juízes. Estão assentados os escribas e os fariseus. Eles se achavam os donos da verdade, os únicos capazes de interpretar e aplicar a lei de Moisés.
todas as coisas que eles disserem, observem. E façam-nas. Mas não procedam em conformidade com as suas obras. Por quê? Porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, ou seja, franjas, e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga e as saudações nas praças, os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Né? Esse texto está localizado em Mateus 23, do 2 ao 7, palavra dura de Jesus, né? Então Jesus denunciou os fariseus por quê? Porque eles eram orgulhosos. Sua santidade nada mais era que um teatro, eles eram exibicionistas. Eles eram hipócritas falsos, fingindo serem justos. E Jesus prossegue nesse seu discurso duro no Evangelho de Mateus. Olha o que ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo. Ou seja, a santidade, a pureza, ela vem de dentro para fora, ela é interior e não exterior. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora, aparência, parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundície. Jesus está se referindo à prática dos judeus de revestirem de cal as sepulturas para deixar um aspecto mais agradável, mas, no entanto, por dentro está cheio de morte, por dentro está cheio de imundície, ali tem cadáver, ali tem vermes, ali tem doença, ali tem tudo. Jesus está comparando os fariseus a sepulcros brancos, tentando se aformosear por fora, mas por dentro cheio de morte. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Irmãos, presta atenção, Jesus falou duro para se referir aos fariseus. Jesus pegou pesado mesmo, não aliviou, como se diz. Olha as expressões que Jesus usa: serpente, raça de víbora, guia cego, filho do inferno, insensato. Irmãos, Jesus não estava se referindo a publicanos que cobravam 4 vezes mais de imposto. Jesus não está se referindo a prostitutas que vendiam seu corpo ao longo das estradas e becos da Palestina. Jesus está se referindo a uma elite religiosa dos seus dias. E por que que os fariseus incomodaram tanto a Jesus? E por que que Jesus incomodou tanto os fariseus? Sabe por quê? Porque os fariseus estavam interessados apenas em viver o aspecto duro, frio da lei, a lei como regra, a lei como ordenança, a lei que na verdade era um fardo no ombro dos seus discípulos. Era uma lei fria, gelada, era apenas uma ordenança. Era apenas um modo de vida. Era mais um jugo que se colocava sobre o pescoço dos discípulos deles. Mas Jesus veio mostrar a essência da lei, não
a letra da lei, a frieza da lei. Jesus veio mostrar a essência da lei. E qual era a essência da lei? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. O farisaísmo, irmãos, em essência, é isso. Faça o que eu digo, mas não faça aquilo que eu faço. O farisaísmo nada mais é do que isso. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Jesus não falou assim, não. Jesus se ofereceu como exemplo. Olha o que ele disse. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Didáscalos e Kyrios. Né? Ora, se eu sou senhor e mestre, e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se os fizerdes. Jesus era maior que todos os discípulos e lavou os pés deles. Nós somos discípulos de Jesus. Alguém pregou para nós, alguém nos discipulou, alguém nos enviou, alguém nos comissionou, nos consagrou, nos ungiu. Mas, no entanto, nós somos discípulos de Jesus. O exemplo máximo, o padrão máximo, o seguidor máximo que nós devemos ter é Jesus. Claro, a gente se inspira nesse ou naquele servo ou serva de Deus. Mas nenhum homem é maior do que Jesus. Porque ele está dizendo, nós somos enviados por ele. Foi ele quem nos comissionou. A grande comissão foi dada por Jesus. Então nenhum de nós é maior do que ele. Então, irmãos, quando Jesus entrou em cena, a justiça dos fariseus e dos saduceus acabou se tornando injustiça. A santidade deles se revelou uma farsa. A piedade deles se revelou exibicionismo. Primeiro, eles viram Jesus como um concorrente. Depois, eles se enfureceram contra Jesus. E por último, o sentimento deles com relação a Jesus se tornou tão odiento, tão perverso, que isso desencadeou inúmeras sentenças de morte contra Jesus. Os discípulos não souberam responder a pergunta, quem é esse homem? Mas os escribas, os fariseus e saduceus, eles teriam uma resposta na ponta da língua se alguém chegasse para eles e perguntasse assim, quem é este homem? Sabe o que eles responderiam? É um blasfemador, é um diabo, ele tem que morrer, ele está endemoniado. Mateus capítulo 12, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Os discípulos não souberam como classificar Jesus. Os fariseus e saduceus e santos profissionais já tinham uma resposta pronta. É um Beelzebu, um blasfemador. Ele tem que morrer. Jesus incomodava. Jesus incomodava porque era santo. Jesus incomodava porque era perfeito. Aqueles homens alegavam perfeição. Mas Jesus se mostrou uma perfeição que eles nunca conseguiriam atingir. E por isso o ódio deles contra Jesus.
Mas agora, irmãos, nós não estamos vivendo na Palestina do século I. Jesus encarnado, o Verbo que se fez carne, não está mais aqui entre nós. Ele ascendeu aos céus. E como é que Jesus se faz presente aqui na terra em dias de hoje? Jesus se faz presente através da sua igreja. A igreja é o canal de Cristo aqui na terra. É aquilo que Pedro fala. O povo adquirido para anunciar. Pedro fala isso. Vós sois a nação santa, o sacerdócio, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só que tem uma coisa, irmãos. Os discípulos não souberam classificar Jesus. Os religiosos odiaram Jesus. O mundo daquela época crucificou Jesus. E nós somos os representantes de Jesus aqui nessa terra. Como disse Spurgeon, você espera ser honrado num mundo que crucificou o nosso Senhor? Não espere. Ou então espere sentado, porque de pé você vai cansar. Olha o que Jesus falou. João 15, 18 ao 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis desse mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Irmãos, Jesus incomodou. Da mesma maneira que Jesus andou fazendo bem e curando os enfermos, libertando os cativos do diabo, porque essa era a sua missão. Ele falou para João Batista, os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Da mesma maneira que Jesus cumpriu a sua missão, Jesus também foi odiado, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele mesmo falou que... Muito bem, como eu ia dizendo, Jesus falou, se o mundo vos odeia, é porque odiou a mim primeiro. Jesus foi odiado, perseguido. Agora, presta atenção numa coisa. Nós, como igreja do Senhor, nós temos sido atraentes ou repulsivos a este mundo. Nós temos sido sal da terra ou temos apenas perdido o sabor para sermos pisados pelos homens? A nossa presença como igreja causa o quê? Será que a nossa ausência seria sentida? O mundo que nós vivemos, ele não tem o menor pudor em se mostrar hostil aos princípios de Jesus. Quer uma prova disso? A Bíblia está sendo proibida em bibliotecas, sobre a alegação que o Estado é laico. Eu não estou falando de uma nação islâmica, eu estou falando do nosso Brasil. A família bíblica, não falei tradicional, bíblica, homem e mulher, está sob constante ataque, constante questionamento. Como diz John Piper, uma união entre duas pessoas do mesmo sexo pode ser tudo, menos uma família. Isso é fato. A Bíblia mesmo diz. Paulo escreveu que uma das marcas dos últimos dias, mostrando como esses últimos dias seriam difíceis, é que os filhos seriam desobedientes aos pais, que os homens seriam cruéis,
E é nesse meio, nessa geração corrompida, que como igreja fomos chamados para impactar. Atos 17:6, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Paulo, chegando na região de Tessalônica. Naquela época não tinha internet, rede social, mas já conheciam a fama dos apóstolos. Agora, a tua chegada a algum lugar causa o quê? Ou então, a tua ausência em algum lugar causa o quê? Será que a nossa chegada vai ser escarnecida? Será que quando nós estivermos aqui vão dizer o quê? Esteve entre nós um profeta? Ou então, foi sem deixar de si saudade alguma. Quando ouvirem notícias a nosso respeito, vão dizer o quê? Alegrei-me por saber que meu filho ou a minha filha anda na verdade. Ou então vão dizer, afastou-se amando o presente século. Ou numa palavra coloquial comum entre os crentes, desviou-se. Os discípulos não souberam definir quem era aquele homem. Os fariseus enquadraram Jesus conforme a sua teologia distorcida. Mas para você, quem é esse homem? Eu quero dizer uma coisa para você. A maneira como você vive a sua fé é que determinará quem é esse homem para você. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece? Esse homem é Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que você fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Que ela possa encontrar lugar em nossos corações. Que esse homem chamado Jesus, que nós possamos, ó Pai, ser impactados, transformados por esse homem. Assim nós oramos em nome de Jesus. Receba a benção agora. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. O povo do Senhor, a igreja de Deus, diga amém. Que Deus te abençoe.